a Sambane e a todos da sala. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. O Senhor nos deu de poder participar dessa palestra. O Senhor vem nos abençoar, que possamos sair enriquecidos nesta noite. Abençoa o maestro Denis, que vai nos ensinar nessa noite. Que possa abençoar o teu filho, Senhor, dando sabedoria e graça. Fica conosco, nós te agradecemos por todos que estão na sala, os que onde viu, os que não podem estar, o Ismael que está aqui abaixo, que o Senhor guarde cada um. Eu te peço. Amém. 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 Eu vou soltar um vídeo aqui agora. Amém. Amém. Que bênção, hein? E com isso, uma apresentaçãozinha rápida, né, para cumprir aqui a formalidade. Maestro Denison, fizemos a outra vez, né? Vamos fazer hoje novamente. Denison Depré, nascido em Vinhedo, São Paulo, começou a aprender música na igreja, nas escolinhas, depois com sua mãe, pois era dona de uma escola de música tradicional na cidade. Com 12 anos, começou a aprender cello na igreja e violino com o professor Rubens Vieira, que na ocasião era maestro da Orquestra Sinfônica de Santos. Aos 15 anos, ingressou na Orquestra Sinfônica de Jundiaí, estudou nos conservatórios Carlos Gomes, em Campinas, e Escola de Música de Jundiaí. Leciona atualmente violino e cello na Semadel, Escola de Música da Adela Oliveira, e ministra masterclasses de cordas em igrejas, escolas, etc. Em 2001, assumiu a regência da Orquestra Messiá, da Assembleia de Deus Belém, em Campinas, onde ficou por 18 anos. Idealizou e fundou a Orquestra Filarmônica Bless no ano de 2016, onde está à frente até o presente momento. Atualmente congrega na Adela Oliveira, Ministério Belém, com o pastor Gaetano Ceramella, e é integrante da Orquestra Dori, sob a batuta do maestro Enéas Augusto. Maestro Denison, com a palavra.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui, através do AMBO. Queria agradecer à diretoria do AMBO, na pessoa do maestro Ismael, também ao Anderson Marinheiro, pela condução sempre impecável, com aquela locução de aeronave de avião. E a maestrina Isnalda também, pela presteza nos seus trabalhos, na frente da secretaria. Irmãos, para mim é um prazer conversar, ter esse bate-papo sobre o naipe de cordas com os irmãos, né? Nós temos aqui maestros, alunos, diversas pessoas aí ligadas às suas orquestras, suas escolas, né? E nós tivemos a primeira parte, há um mês atrás, mais ou menos, onde a gente abordou vários assuntos e sentimos a necessidade de fazer mais um para continuar abordando de maneira mais completa, né, esses assuntos. E então eu vou começar ao contrário hoje, da onde a gente deveria ter continuado, né, porque faltou tempo, e então nós vamos começar até com uma pergunta de um dos irmãos que fez da outra vez a pergunta. Então eu vou começar por ela. E depois vou dar uma passada nos assuntos novos e uma pincelada nos que a gente já tratou. Tentar, dentro desse espaço que a gente tem, dar uma resumida boa. Antes, eu queria pedir perdão para os irmãos de uma tosse que eu estou tendo aqui. Esses dias aqui em Vinhedo, na região nossa aqui de Campinas, está muito seco. E aqui na minha cidade tem uma serra que abrange aqui Louveira, Itatiba, Vinhedo, a Serra dos Cocais, e ela queimou por uma semana. Então ela fica bem perto da minha casa aqui, ela ficou uma semana cheia de fumaça aqui perto de casa, a ponto sábado de quase que a gente não dormiu em casa, a gente quase foi dormir em outro lugar porque tava muito ruim, e eu acabei pegando uma alergia aí. Então, se os irmãos ouviram umas tosses aí, não precisa pôr máscara não, porque não é Covid, tá bom? Mas eu tô com uma alergia, tô aqui me hidratando tal, para poder para falar, mas eu dou umas tossidas aqui, os irmãos me perdoam, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta de hoje, né, que foi feita na outra vez e não deu para responder. Aliás, nós conversamos sobre isso, mas não a fundo. Como passar de banda para orquestra? Né? Bom, o que caracteriza uma banda na igreja é justamente a ausência de instrumentos de corda. Porque a orquestra, a banda, ela pode ser chamada também de orquestra de sopros, né? Mas é uma característica até da Assembleia de Deus de chamar essa orquestra de sopros de banda, né? Uma banda que pode ser uma banda sinfônica, pode ser uma big band, ou pode ser uma orquestra de sopros, né? Mas como tradição das igrejas, eu acredito que a maioria nasceu das bandas, né? As orquestras. Elas eram bandas primeiro, né? Depois que foram introduzindo as cordas. Então, como fazer essa transição entre banda e orquestra, né? Ou seja, a introdução das cordas, né? Bom, primeiro que assim, como os irmãos do passado, tinha muitas igrejas que não podia ter bateria, né? Não podia bateria, guitarra, baixo, não podia ter essas coisas, né? Não lógico que naquela ocasião era um impedimento, né? Esses pastores não queriam aquilo, né? E depois, aos poucos, foram cedendo até que introduziu. Então, isso ampliou o repertório dos grupos, e muito, né? Porque sem a introdução da cozinha ali, né? Desses instrumentos, ou é uma banda totalmente marcial, né? Para tocar dobrado, ou ficava aquela coisa muito sinfônica, né? Assim, sem
uma qualidade técnica de uma sinfônica, digamos assim, né? Até por causa dos arranjos que não eram escritos de forma mais sinfônica, né? A maior parte era banda mesmo, né? Com caixinha no máximo ali, né? Uma caixinha e um prato. E aí isso evoluiu para a introdução da cozinha nas orquestras, nas bandas. E aí começou aos poucos ali o interesse por um naipe de cordas, né? É sempre complicado porque é uma tradição cultural dentro da Assembleia de Deus e de algumas outras igrejas que tenha muito mais sopros, né, do que outros instrumentos. Então, muito metal, poucas madeiras e nada de cordas era, né? E aí, conforme foi introduzindo, eu acho que a dificuldade maior era a própria cabeça do maestro mesmo, né? Falou assim, não quero saber de cordas, vamos ficar aqui com a nossa banda, né? Então, ao longo do tempo, os maestros começaram a abrir a cabeça e permitir esse estudo dos instrumentos de corda, né? Essa transição, ela é um pouco complicada, porque você tem que fazer uma adequação grande no seu repertório. Você tem lá um repertório totalmente banda mesmo, às vezes muito marcial, né? Os hinos tocados marcialmente ali, que é uma coisa que não casa com cordas, né? Você tocar... Eu acho que um dos únicos estilos que é mais difícil você introduzir cordas a música marcial, né? É quase impossível. Se toca, isso não é uma coisa que não combina. Com licença, irmãos. Então, acho que a maior dificuldade é a questão do repertório. O maestro ele tem que começar a mudar o estilo do seu grupo marcial para trazer alguma coisa um pouco mais calma, ali usando a cozinha ali e tal, para começar a introduzir as cordas. Só que também é um erro, assim, um equívoco. Você pensar que quando você introduz cordas na sua orquestra, você precisa transformar o seu grupo num grupo erudito, né, sinfônico, assim, né? Vamos agora, botou cordas, agora só vamos tocar aquelas músicas eruditas e tal. Não, o naipe de cordas, ele é totalmente adaptado à música popular, né? A ritmos populares. Dá para fazer tranquilamente cordas com ritmos populares. O que não dá só é o marcial, o restante dá. E como a gente sabe que a música 100% erudita, como é, por exemplo, a Orquestra do Belém, em São Paulo, a Orquestra do Brás, como é mais esse lado erudito, assim, e nas outras igrejas é mais difícil você colocar só o lado erudito, porque você tem que ter uma massa de cordas para isso acontecer, e também essa massa de cordas tem que ser uma massa assim de pessoas já muito experientes nas cordas, né, para fazer funcionar um naipe bonito, assim, de erudito, que não faça falta outras coisas, né? Assim, você inverter a quantidade de música, por exemplo, se é 50% de cordas, o restante os instrumentos de sopro. Para isso acontecer e soar bem, tem que ter um longo tempo de estudo, né? As cordas têm que ser muito experientes para isso acontecer só para erudito. Então, é fácil você introduzir, não precisa ter aquela coisa assim, nossa, vai passar de banda para orquestra, o que eu faço agora? É escola de cordas, você prepara esse grupo, né, separadamente ainda, a hora que tiver um grupo pequeno, mas que eles tiverem mais experiência, comece a introduzir e fazer com que o seu grupo, que era a banda, comece a tocar um pouco diferente. Não é tocar, sair do popular para o erudito. Não, é fazer com que você toque um pouco mais brando, os naipes um pouco mais suave, uma linguagem um pouco diferente daquela pegadeira que tinha de banda ou de big band, né? Introduzir o naipe de cordas na sua orquestra
você tem que ter a consciência de que são instrumentos mais delicados, que a sonoridade dele é muito menor do que os instrumentos de sopro, e então você precisa ter essa consciência de que precisa equilibrar um pouco mais os naipes de sopros, né? Equilibrar no sentido assim de tenta não ter 8 trompetes na sua orquestra para 4 violinos, né? Você começar, como a gente fazia em Campinas, quando eu estava em Campinas, era assim, tem um irmão chegando aí, toca trompete, às vezes toca também trompa, por exemplo, ou o irmão tem facilidade no trompa, então a gente encaixava em outros naipes para tentar equilibrar um pouco mais, né? Porque não adianta você também ter assim uma orquestra de 50 músicos, serem 40 serem metais, serem sopros e 10 cordas, né? Não vai ter nunca um equilíbrio, por mais que você coloque um monte de microfone neles lá, nunca vai ter um equilíbrio. Então, a resposta para como passar de banda para orquestra é adequar o seu repertório e mudar a sonoridade do seu grupo, que antes era uma banda, para uma coisa um pouco mais amena, né? Para você aprender, eles aprenderem a ouvir o naipe de cordas, né? Equilibrar, ter um pouco mais de equilíbrio nessa questão de sonoridade. Quando você está sem cordas, mesmo tem que ter o mesmo cuidado com flautas, clarinetes, né? Com instrumentos, com as madeiras, né? Então, sempre amenizar um pouco o som para que as cordas não precisam sobressair o tempo inteiro, mas que elas sejam ouvidas, né? Que o que mais a gente vê por aí é assim, a questão de, às vezes, tem bastante corda na orquestra, mas não ouve, né? Nos cultos, assim, acaba não ouvindo, ouve mais os instrumentos de metal. Então, sobre essa questão de transição de banda para orquestra, alguém mais tem alguma pergunta a respeito disso? Tem liberdade aí de comentar. Mas, Massambani, tem algum comentário sobre essa transição? Não, mas é importante que dê oportunidades, né, que desenvolva a questão da inclusão de cordas, mas enquanto não se tiver condições numéricas, há de se poder fazer isso, eles participando ativamente da liturgia, tocando com grupos, acompanhando vozes, essas coisas todas. Mas lentamente vai se... Porque não é muito fácil você conseguir um número de cordas suficiente para que se transforme uma banda num grupo numa orquestra, né? Mas perfeitamente bem colocado o que você está passando. Ótimo. Continue, é por aí mesmo. E assim, o que a gente tem que tomar um certo cuidado também, até o senhor tocou num ponto importante, que enquanto essas cordas não integram a banda, elas podem fazer outras coisas na igreja, né? O cuidado que você tem que ter, eu já vi algumas vezes acontecer, é não montar um grupo paralelo, né? Aí você demora depois para conseguir juntar as duas coisas, né? Mas, assim, a princípio é começar com uma orquestra jovem, que é só de cordas, a orquestra dos alunos, e ir preparando eles com uma técnica de ensaio, de naipe, de cordas, a gente chama de prática de orquestra, né? Então, você vai trabalhando paralelamente. A hora que esse grupo tiver já uma certa coesão, né? Assim, você introduz ela na orquestra e aí começa a trabalhar junto. O que tem que perceber que é o seguinte, o leque de repertório se abre demais quando você tem cordas, né? Quando você tem menos, só banda, por exemplo, o repertório talvez seja um pouco mais reduzido. Quando você
É quando você tem só uma orquestra e você vai introduzir um coral. O leque de repertório se abre muito, né? É a mesma coisa com cordas. Então, é importante dizer que cordas existe uma família, não é? Violinos, violas, violoncelo, contrabaixo. exato. Mas normalmente tem um parente da família que não está muito em comunhão, que é a querida viola. O povo foge da viola. Então, é muito importante ter o quarteto completo para que se possa, o quinteto ideal, não é? Inclusive, temos contrabaixista aqui presente, o William, ele pode dizer isso. Então, Maestro precisamos ter a família, os violinos, as violas, os violoncelos e também os contrabaixos. Exato. Eu fiz até questão de colocar um vídeo que eu gravei com o Maestro Enéas lá, com a viola fazendo solo, porque assim, o pessoal tem um pouco de... Eu não sei se é um preconceito, assim, né, com relação à viola. Eu acho o som maravilhoso da viola, né? Eu prefiro muito mais do que o violino até, né? Mas talvez a gente vai falar sobre repertório daqui a pouco, talvez seja da forma com que seja explorada a viola também nas orquestras, né? Denison, me permita só um comentário. É muito importante que os maestros criem algum movimento para que se mostre à igreja e aos alunos a família, que coloque para que eles ouçam o som da viola. Aqueles que têm violino, que já estão com violino, estão muito mais fáceis de chegar à técnica e execução de uma viola. Então, a importância que tem na igreja os maestros que pretendem ter uma futura orquestra devem promover eventos que apresentem esses instrumentos, o som de cada instrumento. Isso é muito importante, porque as pessoas, principalmente o ouvir o seu instrumento, nós sabemos assim, que muitos músicos não têm o costume nem a cultura de ouvir o seu próprio instrumento. As possibilidades, por exemplo, no contrabaixo, se vocês procurarem o que é possível fazer num contrabaixo, é tocar um violino, querido. Uhum. É uma viola, um violoncelo. A extensão é enorme, a técnica, o recurso é fantástico. Mas Exato. A gente não precisa chegar nesse nível, mas saber que cada instrumento tem um valor precioso na sua qualidade sonora. Então, é conhecimento, é fazer as pessoas ouvirem os timbres e as possibilidades de cada instrumento. E sem contar que, assim, se você... No meio da orquestra, a gente tem quartetos, né? Tem vários quartetos no meio da orquestra, né? Tanto de metais, de madeiras e tudo mais. E não ter viola na orquestra é você não ter o tenor. É simples assim, de um coral, né? Se eu montar um coral sem tenor, fica meio sem graça, né? Então, a viola é o tenor do quarteto. Vamos avançar aqui. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois pode passar aí no chat. O segundo assunto que eu quero entrar, que foi perguntado por vários maestros, é sobre os ensaios, né? E aí tem algumas perguntas e comentários também aqui que eu queria ler para vocês. Estão nas perguntas lá. Dinâmicas em grupo e formas de evolução do grupo de cordas. Então, ele comenta um pouco sobre essa dinâmica de um ensaio de cordas. As marcações de arcadas é função do maestro arranjador, do arranjador ou do chefe de naipe, né? Também vou comentar sobre isso.
Melhor forma de equilíbrio do naipe de cordas, também está inserido nesse contexto de ensaio. Como equilibrar a performance do grupo, visto que alguns estudam e outros não. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com a dinâmica de grupo, né? Bom, o ensaio de cordas, o ensaio de naipe, é importantíssimo você ter na sua orquestra, por menor que seja o seu grupo. Eu comecei ensaio de naipe já com 4 pessoas, né? Eu já comecei com 4, já tive 30 no ensaio de naipe, e uma média de 20, depois caiu. Ou seja, eu já trabalhei com grupos enormes de cordas nos ensaios de naipe e grupos pequenos. Como a nossa igreja em Campinas é uma igreja grande, com muitos grupos, muitas agendas e tal, e a faixa etária das nossas cordas era jovens e adolescentes, eles eram envolvidos muito com outros grupos. Então, tinha ali um espacinho ali da semana para a gente fazer ensaio de naipe, né? Mas sempre foi muito importante esse ensaio. Por quê? Você forma colunas daquele naipe. O que são as colunas? Às vezes, você precisa de um quarteto no ensaio de naipe, um instrumento de cada voz para você marcar arcadas, para você marcar dedilhados, para você acertar a dinâmica. Entre aquelas poucas pessoas, aí quando elas estiverem no ensaio geral da orquestra, os outros acabam vindo muito junto com os que estavam no ensaio, entendeu? O que se faz no ensaio de naipe, de cordas? Quando você está num grupo que é iniciante ainda, é legal você aproveitar o ensaio de naipe para fazer aula em grupo, né? Às vezes o ensaio de naipe é mais uma aula em grupo do que propriamente para ensaiar o repertório que você tem. Você aproveita para ensaiar o repertório, obviamente, mas você pode, no seu ensaio de naipe, trabalhar escalas, porque com as escalas, elas são a base da afinação e da técnica de arco. Com escala, você pode aprender técnicas diferentes de arco, com escala você aprende a afinar, com escala você muda de posição para subir mais para o agudo. Com escala você faz um monte de coisas. Sem contar que, assim, nos instrumentos de corda, a gente fala que é a forma da mão, né? A gente tem uma forma para fazer essas escalas que ela varia de acordo com a escala, né? O mesmo dedo em cordas diferentes, ele é mais para frente ou mais para trás, entendeu? Então, você acaba trabalhando escalas e pegando a forma da mão corretamente para que saia mais afinado. Então, vamos supor, se você tem um repertório lá, vai se tocar 5 hinos no próximo culto, e você tem um ensaio de naipe durante a semana. Você faz a escala, trabalha a escala com esse grupo, na tonalidade que vão ser esses hinos. Eles já vão chegar um pouco mais prontos com relação à afinação. A afinação é uma coisa assim muito difícil nas igrejas, por uma série de questões, que eu vou chegar depois ali um pouquinho mais para baixo. Mas o ensaio de naipe é para acertar isso também, acertar a afinação, fazer trabalho escalas. Escreve lá, você como maestro, você vai fazer o ensaio de naipe, escreve umas escalinhas, faz mesmo ali no computador ou num caderninho, faz as escalas e passa para vocês tocarem juntos nos ensaios. Isso ajuda muito a afinar. Eu gosto muito de um método, eu aplico isso nos alunos, um método que chama Ferrara para violino, que toda lição tem a escala antes do método. Então, isso força o aluno a ajustar a forma da mão para aquela execução do exercício que ela vai fazer. Então, é importantíssimo você achar um tempo e marcar ensaio de naipe, tá? Nesse ensaio, você vai definir arcadas também.
A questão das arcadas, até com essa pergunta aqui que o maestro Márcio fez, quem que marca as arcadas, né? Se você como maestro da sua orquestra, se tiver conhecimento de marcação de arcada, você pode fazer uma prévia antes de imprimir a partitura. Você mandar a arcada já para eles, não tem problema, você pode fazer. Só que muitas vezes a gente marca uma arcada e na hora de tocar tem que fazer alguma alteração, porque não deu certo aqui, não soou bem ali, porque a marcação de arcadas é justamente para você facilitar a execução e fazer com que todo mundo toque no mesmo sentido, né, com os mesmos arcos. Só que a principal função não é a estética, a principal função é explorar melhor a sonoridade daquele trecho, executando um tipo de arcada. Então, a pessoa mais indicada para definir essas arcadas é o seu Spala, o seu líder do chefe, o seu chefe de naipe das cordas, que geralmente é um primeiro violino que fica ali do seu lado. Essa pessoa tem que ser qualificada para isso, ela tem que ter uma certa experiência, porque às vezes também ela não pode dificultar para os outros tocarem, né? Ela tem que facilitar. Mas é sempre entre você e ela, ou seja, você que está na frente do grupo diz assim, olha, não está soando legal aqui, tá? Tem muita ligadura, ou aqui eu queria que fosse ligado e tá soando um monte de notas em vez de estar ligado. Então você como maestro chega e fala para ela, então vamos mudar aqui, vamos ligar esse trecho aqui, aquele trecho ali, vamos inverter aqui. Então vocês entram num acordo juntos, entendeu? Para que soe melhor. Então não existe assim É difícil o arranjador colocar essas arcadas já, tá? Eu conheço um ou dois que coloca, mas e às vezes não é nem bom o arranjador pôr, porque ele tem uma coisa na cabeça dele de soar, né? Que às vezes até o software que ele está usando para fazer o arranjo está soando de um jeito lá, que na orquestra vai soar diferente. Então é bom que o arranjador deixe livre essa parte de arcadas. Ele pode marcar o que ele quer ligado, mas as arcadas é quem vai executar mesmo. Então, respondendo essa pergunta, é uma conversa entre o Spala e o maestro, tá? O maestro tem total liberdade de pedir diferente, e às vezes acontece também do maestro pedir uma coisa que é um pouco incoerente. Aí o Spala vai dizer, olha, se a gente fizer isso aqui, não vai soar. Então, vocês entram num acordo com relação à marcação de arcada. As arcadas, aliás, ela é a embocadura dos instrumentos de corda, né? É como se fosse você que toca um instrumento de sopro, você tem a sua embocadura. A gente tem o nosso arco, né? A gente respira também, a gente tem que ter uma quantidade de arco que seria o seu ar que você sopra. Se acabar o seu arco é a mesma coisa que acabar seu ar, entendeu? Então, é importantíssima a questão das arcadas, a quantidade de ligaduras que você... Se você fizer uma ligadura de frase, né, uma coisa que está mais para baixo ali para a gente conversar sobre isso, uma ligadura de frase muito grande, não é no mesmo arco, tem que separar o arco. Enfim, isso que eu queria falar sobre essa marcação de arcadas. Melhor forma de equilíbrio do naipe das cordas. Bom, eu entendo que é o seguinte, a febre hoje é estudar violino, né? Então, toda a escola de música de igreja tem 20 alunos de violino, um de cello, né? Um de contrabaixo, e viola fica lá, a viola fica pendurada lá no armário, esperando assim, quem vai me pegar, né? Que ninguém quer estudar viola, como a gente estava falando. Eu acho que essa questão da viola é fundamental os maestros conversarem até com quem já toca violino, né? Às vezes você tem na sua orquestra 15 violinos, não tem viola e tem 3, 4 cellos. Pega 5 ou 4 desses, 4 já é suficiente desses 15 violinos e introduz ele na viola, entendeu?
Porque é muito bom você ter o naipe completo das cordas, né? Uma outra coisa, uma causa que eu acredito, né, que aconteça. Primeiro, essa falta de conhecimento, assim, de ter ouvido, né, uma viola tocada, um solo de viola, né? Você sempre ouve na orquestra mais os violinos do que essas violas. Então, o que o maestro Massambani disse é importantíssimo você apresentar para a orquestra, apresentar para esse naipe de cordas a viola como ela tem que soar. A outra causa que eu acho também são as partituras, né? O que acontece com as partituras? Deixa eu até ver se mais para baixo eu vou falar sobre isso também. Mas a viola é sempre colocada de maneira errada. Assim, a maior parte dos arranjos. Mas entenda bem, não estou fazendo uma crítica ao seu arranjo. Estou dizendo assim, olha, a maneira com que você coloca a viola, ela é desvalorizada, ela é confundida com o violino, né? Então você acaba usando a viola de uma maneira que ela se mistura muito com o violino, com o segundo violino principalmente, que acaba falando, vou ficar no violino. A gente nem ouve viola, né? A maior parte dos comentários é esse, né? A gente nem ouve viola, instrumento pesado, vou tocar lá, ninguém vai me ouvir, né? Mas tem que considerar, assim, violas também têm tamanhos, porque às vezes, assim, tem gente que tem vontade de tocar viola e acha muito grande. Viola tem tamanhos menores também, entendeu? Às vezes a caixa acústica é um pouquinho coisa menor, mas o braço é menor, se aproxima muito do violino. Você começa com viola a partir de 36. A viola 36 é quase um violino, mas tem a viola 38, por exemplo, que é o tamanho 38, o braço é muito próximo do violino. Então, o problema é que quando vocês vão comprar uma viola, se compra viola tamanho normal, que é 40, 42 ali, e aí acaba que a pessoa pega aquele instrumento, é enorme, entendeu? Principalmente se ela já toca violino, é enorme, aí ela sente dificuldade de tocar, que é dificultoso mesmo, entendeu? E normalmente as violas vêm com uma queixeira muito alta. Deixa eu pegar a minha aqui. A minha viola, para ter ideia, eu nem uso a queixeira aqui, ó. Devia usar, entendeu? Mas eu tirei, porque essa viola aqui é a viola 42. É uma viola enorme. Aliás, minto, a viola 42 ainda é comum. Essa é a viola 44. Parece quase um violoncelo, essa viola. Mas eu sou grandão, eu gosto, e essa aqui é leve, entendeu? Só que se eu colocar queixeira aqui, ela não encaixa, eu não consigo segurar ela. Ela é muito grande, essa aqui, entendeu? E aí, se você pega uma viola dessa, dá na mão de uma menina pequena, que tem a mão pequena e tal, ela não vai conseguir tocar, né? Então é por isso que há muita dificuldade de conseguir violas, porque quem se interessa, depois que pega, não consegue tocar, porque ela é muito grande. Então tem violas menores, tem possibilidade de fazer com que esse instrumento fique mais confortável. Então... Anderson, pois não, Marcos. Denison, pode-se até colocar cordas de viola num violino para um iniciante jovem pequeno, uma criança pequena, só para se acostumar. Por exemplo, a Sara, que hoje é uma violista da OSES, menina, começou na igreja. Eu coloquei cordas de viola no violino quando ela era menininha, para ela começar a perceber isso daí. Ela se tornou uma violista de primeira classe, hoje pertence ao OSESP. Exatamente. Começou assim, com... Pois não, então, a questão você pode fazer isso tranquilamente com criança, lógico que depois, o violino não tem uma caixa acústica que faça tocar corda dó. Então, a corda dó, que é a mais grave, ela fica um pouco xoxa, mas para estudo é perfeito. Dá para começar assim, sem problema nenhum. E a viola, assim, quanto maior ela é, mais ela soa. Só que a partir da 38, que é a viola mais aconselhável, assim, menor,
ela já soa muito bem, já tive viola 38, soa muito. Então, esse equilíbrio que o Maestro perguntou aqui, como fazer e tal, você tem que equilibrar seu naipe. Se você tem 15 violinos, coloca lá 8 primeiros, o restante segundos, você, pelo menos para 15 violinos, tem que ter umas 4 ou 5 violas, uns 4 violoncelos, 2 contrabaixos, isso é um naipe que é mais comum, você tem que investir nisso, né? Para você equilibrar esse naipe. Equilibrar o som das cordas com a orquestra é outra coisa. E tem que passar por um processo assim, de transformação dos metais e da cozinha e tudo mais, e sonorizar com microfones, amplificar com microfones e tudo as cordas para você equilibrar isso aí. Eu vou falar em sonorização, que é um tema um pouquinho mais para baixo. Aí dentro desse ensaio de naipes que a gente está falando, né, tem a questão da afinação, que a gente falou já na primeira edição. Eu só queria reforçar e pincelar aqui que a gente trabalha afinação nas cordas com escalas, como eu já falei. A questão do violino, dos meios de corda, que não tem o traste como se fosse um violão, um contrabaixo elétrico ali e tal, que esse traste é imaginário, essa linha é imaginária, ou você acerta isso no ouvido, você também pode trabalhar essas escalas usando a regra do tom e semitom. Porque o tom tem uma... Você pega aqui de uma nota para outra, se eu pegar aqui o Mi e colocar um Fá sustenido, né? Então, aqui, colocar um Fá sustenido, ó, Mi e Fá. Isso aqui é um tom, certo? Então, se eu for fazer um Fá natural, isso aqui é um semitom. Então, eu trago isso aqui para trás. Então, essa regra das escalas usando tom e semitom, tom é um espaço completo e semitom é o dedo um junto do outro, né? Então, semitom é junto, tom é separado. Você tem que trabalhar nas escalas isso, mostrando nas escalinhas lá o que é tom e o que é semitom. Então, o que é tom, ela vai dar um espaço inteiro, o que é semitom, ela vai juntar o dedo, certo? Isso é fácil da pessoa entender, porque, entenda bem, assim, ó, são raros as pessoas que estudam cordas e que desde o começo elas sabem afinar e que sabem que está afinado. Normalmente você pergunta para o aluno, ele fala assim, eu não percebo muito quando está afinado, quando não está, porque ela não educou o seu ouvido para aquilo ali. Ela vai educar ao longo da sua jornada de estudo. Então, a primeira regra que você tem que aplicar para o aluno ou para os seus músicos, quando são iniciantes, é escala, tom e semitom. Então, ele vai saber ali o que é perto e o que é longe. Não pode tocar no meio do caminho. Semitom é dedo junto, o tom inteiro é um espaço de um dedo no meio. Entendeu? Então, muitos maestros ficam perdidos com as suas cordas, assim, né? Houve aquele negócio, gente, eu não sei como vou fazer essas cordas afinarem. É escala e regra de tom e semitom. Começa por aí. Eu dei aula para um aluno que ele era totalmente desafinado. Assim, ele não conseguia cantar afinado. Então, ele não percebia os intervalos entre as notas. Eu percebi isso na terceira ou quarta aula. Eu perguntei, cara, canta para mim qualquer coisa, canta um hino para mim. Aí ele cantou assim, não tinha, não tinha separado assim, notas diferentes, ele simplesmente não tinha ouvido. Então você fala assim, essa pessoa pode estudar violino, né? É muito difícil, mas o que acontece? Eu disse para ele, na quarta aula, eu falei assim, olha, você não tem afinação, você vai sofrer bastante estudando instrumento de corda, assim, violino. O ideal era você pegar um instrumento já que tenha a nota mais ou menos pronta, né? Porque vai ser mesmo assim, os instrumentos de sopro tem que afinar tocando, né? Mas vai te facilitar um pouco mais se você pegar um instrumento que não dependa muito do ouvido, né? Aí ele disse para mim assim, olha,
O meu sonho é tocar violino na igreja. Eu sonhei tocando violino. Eu quero adorar a Deus com violino. Eu não quero outro instrumento. Eu quero, né? Então, assim, eu pude entender que o desejo do coração era tocar violino. Não tem o que fazer, assim. Eu não vou falar para ele, não, você não serve para isso, né? Eu posso falar isso no mundo aí, no secular, mas dentro da igreja eu nunca posso falar isso para a pessoa, né? Quebrar assim, o desejo que ela tem no coração de louvar a Deus, né? Eu não posso fazer isso. Então eu disse para ele, olha, eu vou te ensinar então uma técnica que você vai ter que, mais no visual, olhar mesmo para sua mão direto, e você vai ter que calcular esse espaço para colocar essas notas, né? Então eu ensinei todas as escalas para ele, com o recurso do afinador eletrônico, ele afinava as cordas, então a corda ficava afinada, e aí com o recurso do tom e semitom, ele toca na igreja hoje normalmente, entendeu? Ele toca afinado, entendeu? Ele não percebe quando está afinado ou desafinado. Ele fala para mim, só, eu tô tocando, para mim parece tudo um som, mas eu sei que eu estou mudando ali porque eu mudo o dedo, né? Ele não atrapalha ninguém, ele senta no naipe e toca lá, entendeu? Então, existe a possibilidade de você trazer um pouco melhor essa afinação com o seu grupo iniciante, né? Aplicando escalas e as regras de tom e semitom, tá? Se você tem dificuldade de saber, você como maestro não toca essas cordas, não toca cordas, mas você sabe as escalas. Então escreve a escala para eles, pede para o seu primeiro violino colocar o dedilhado e escrever. A princípio você pode escrever no começo onde é tom e semitom, né? Nos métodos ele é definido assim com um tracinho. Então, um tracinho entre uma nota e outra embaixo, assim, nos iniciantes, que aí define que é semitom, esse tracinho, né? Então, onde não tem tracinho é tom, então é separado, né? Então, você pode começar a trabalhar o seu ensaio de naipe, afinação em cima disso, né? Escalas, tá bom? Outra coisa que é fundamental para cordas é o seguinte, instrumento de corda, ele fica na frente da orquestra, né? Ele recebe uma massa sonora muito grande em cima dele, em cima das cordas ali, né? Então ele já tem dificuldade de se ouvir, né? Porque tem muita coisa tocando atrás. Tem dificuldade. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é muita coisa para se falar com relação a onde ficam as cordas, o que as cordas têm que ouvir. Mas o que as cordas não podem ouvir é uma orquestra desafinada. Porque senão elas desafinam mais ainda. Porque elas já não estão se ouvindo. As cordas precisam de uma referência de afinação para elas. Tipo assim, quando você está tocando com um teclado, é muito bom tocar violino com teclado junto, porque o teclado é 100% afinado, então você fica ali com aquela segurança. Botou uma pessoa desafinada do lado, assim, tocando assim mais ou menos na mesma região, pronto, você já começa a desafinar também. Então, assim, você pega um pouquinho desafinado de um, bem pouquinho, com um pouquinho desafinado do outro, com mais um pouquinho desafinado do outro, vira um montão desafinado, né? Vira uma massa desafinada. Então, pega no pé da sua orquestra para afinar. Que eu tenho visto muita orquestra, irmãos, assim, que não se preocupa muito com a afinação. E é uma falta de preocupação mesmo, não é a falta de capacidade de afinar, não. Assim, o músico chega muito em cima da hora, não dá tempo de afinar, de aquecer. Ele chega ali, começa às 7 horas o culto, ele chega às 6h59. Pega o seu instrumento ali, não aquece nada, senta e começa a tocar. Isso está desafinado, isso não tem como, né? Então, assim, insista sobre afinação. Seja um pouco chato mesmo, sabe? Vê um por um, se precisar, ou fica no pé do pessoal para afinar, porque os instrumentos mais sensíveis, como flautas, clarinetes, as cordas, eles precisam de uma massa sonora afinada para eles afinarem também. Então, às vezes a gente cobra tanto das cordas sobre afinação que ela não toca afinada, às vezes porque o resto da orquestra está desafinado, aí ela vai desafinar também, tá?
recebe essa informação na hora de tocar desafinado, então eles não conseguem afinar. Outra coisa que eu queria falar bom, já falei que os side naipes, você também pode no side naip definir os dedilhados, tá? No caso dos primeiros violinos, normalmente a gente coloca nos primeiros violinos aqueles que têm facilidade de tocar mais nas posições agudas, consegue subir as posições. Eles são os que estudaram as posições agudas, não o que tentaram ali sozinho subir e tocar no agudo, né? Mas normalmente a gente toca as pessoas que coloca as pessoas no primeiro violino, aqueles que estudaram as posições mais agudas. Então essa mudança de posição é importante que eles anotem também na partitura os dedilhados. Isso existe nas cordas. Os maestros às vezes nem sabem que tem os números, a posição certa de mudar de posição. Às vezes você acha um trecho na sua partitura lá que, poxa, esse trecho aqui é fácil, mas por que eles estão desafinando? É um local que eles têm que fazer uma mudança de posição para tocar e às vezes não sai certo. Então, conversa com o seu espala, que além das arcadas, ele tem que marcar esses dedilhados também, tá? Depois eu vou falar sobre vibrato, que tem uma pergunta sobre vibrato. E a região, a última coisa que é importante, assim, você fala assim, para o meu conjunto eu tenho 3 pessoas lá que aparecem só, o restante eu não consigo ouvi-los e tal. Isso é uma série de coisas. Uma das coisas que é importante, a nossa arcada, que eu falei que é a respiração dos sopros, essa arcada tem que ser feita também numa região em conjunto. Não adianta só o sentido da arcada estarem corretas. Porque às vezes a pessoa toca aqui, às vezes a pessoa toca aqui, na maior parte das vezes toca aqui, outras tocam aqui. Então, às vezes, você precisa orientar no ensaio de naipe também em que região você tem que tocar aquilo, tá? Às vezes é um trecho muito piano, então você aproxima um pouco mais do espelho. Aqui, toca mais para cá um pouquinho, sai mais piano. Às vezes é forte. Você tem um crescendo, por exemplo, numa nota longa. Como que você vai crescer numa nota longa? Aproximando sempre um pouquinho mais para cá, para perto do cavalete. Então, a região onde você toca, os músicos têm que tocar também, o arco, também influencia na sonoridade, tá? Trata isso no ensaio de naipe também, ok? Alguma pergunta sobre os ensaios, sobre até o que a gente falou até agora? Tem alguma pergunta aí, Mariana? Tem aqui o maestro Williams comentou lá, né, sobre um comentário, uma pergunta, né? Talvez seja porque o violino é mais popular que a viola e fisicamente aos leigos não tenha tanta diferença de um para o outro. Aí a Priscila comentou também, é difícil achar professor de viola e cello, professores de violino temos bastante. E mais isso um, né? A questão é o seguinte, o professor de violino, ele consegue ajudar na viola também, tá? O violino, a viola é um violino um pouco maior. A técnica para se tocar é a mesma. Só mudam as cordas e, obviamente, a clave, né? A questão é assim, o professor de violino, se ele estudar um pouquinho a clave de dó, ele já consegue dar aula também de viola, tá? Se ele estudar um pouquinho a clave de dó, ele vai dar aula de viola também. Obviamente que a gente sempre quer, né, um professor de violino para violino, professor de cello para cello, isso é o ideal. Mas eu estou pensando assim, naquelas igrejas que são mais no interior, que às vezes tem um professor de violino, que ele vem uma vez por semana para dar aula para todo mundo em conjunto ainda, né? Realmente é difícil essa parte, mas insista, não desista, entendeu? Esse professor ele pode insistir e aprender uma nova clave que ele vai conseguir dar aula de viola. A popularidade do violino realmente é mais popular mesmo, tá? Só que a gente tem que pensar também, quando a gente se propõe a tocar na igreja, a gente não está ali para digamos assim, uma cooperação individual minha, né, para cumprir com um desejo só do meu coração. A gente tá para ajudar a orquestra, né?
A gente está para servir a igreja, servir a Deus na igreja. E às vezes a necessidade da orquestra é assim: a pessoa toca o trompete, tem 6 trompetes na igreja, tem um trombone só, né? E em maior parte dos arranjos tem primeiro, segundo, terceiro trombone. E ele vê essa necessidade ali, não custa, a não ser que seja o caso lá do irmãozinho que falou para mim, não quero mudar de instrumento, meu desejo é esse. Mas tudo bem, pensa também no grupo, o que o grupo tem de necessidade de instrumento na igreja. Por exemplo, acontece muito, às vezes você tem um naipe enorme de sax, né, que é muito comum acontecer. Tem lá 6 sax alto, 4 tenores, e não tem um clarone, não tem um fagote, não tem outros instrumentos que poderia ter. Então, você pode migrar para outros instrumentos para ajudar a orquestra também. Então, se a gente levar em consideração que a gente não está para servir a si próprio, né? Assim, é mais popular, é mais visado, é mais... Isso eu acho que na igreja não pode ter, né? Assim, essa vaidade de tocar violino e não viola, né? Acho que está para ajudar, então tem que investir nos instrumentos que não tem. E cordas é um corpo, cordas é uma mini orquestra dentro da orquestra, precisa ter todos os instrumentos, os 4 instrumentos. Você comentou da clave, o Arildo falou aqui também, né? Eu acho que a falta de viola nas orquestras de igreja é devido ao tipo de clave desse instrumento. A maioria só conhece as claves de sol e fá. Mas aprender a clave de dó é igual aprender a clave de sol, né? Não muda, é igual aprender a fá, vai aprender, entendeu? Porque assim, a gente acaba aprendendo um pouco de teoria antes, né? E na parte de teoria, não ensina a clave de dó, né? A teoria é baseada na clave de sol, na de fá, no máximo. Às vezes, mas vou dar uma dica, assim, você consegue ler a clave de dó associada ao instrumento mesmo, né? Você está tocando violino ali na sol, você vai na viola, você assimila que aquele instrumento, aquela corda, aquele dedo naquele lugar é aquela nota que você está vendo lá. Então ajuda muito. E um método de solfejo também ajuda você a ler a clave de dó, não é tão difícil assim. E o Márcio William nos comentou novamente aqui a última. Seria importante conselhos didáticos na igreja para poder apresentar esses instrumentos, entre aspas, desconhecidos? Com certeza. E você pode fazer um trabalho de cordas na sua igreja também. Assim, esporadicamente você fazer um especial só com as cordas. Porque às vezes as cordas ficam tão ali escondidas no meio da orquestra, a igreja não conhece muito bem, às vezes nem um som de violino. Ela está no meio, está vendo o pessoal tocando, mas não está ouvindo. Então é importante. Até em Rondônia, agora quando eu fui lá com o Maestro Manuel, eu fiz questão de levar a viola, porque ele falou para mim, eu preciso que o pessoal conheça a viola aqui, você não tem como trazer e tal. Aí eu levei a viola também e toquei um hino lá no culto com a viola. E várias pessoas na orquestra falaram assim, eu nunca ouvi som de viola, eu sabia que tinha esse som, né? Então, é importante. E eu vou entrar daqui a pouco na questão das partituras aqui, qual região você aplica a viola para ficar mais bonito, porque senão ela é um violino, né? Se você colocar ela na região do violino tocando, ela vai ser um violino. Então, não, né? Você precisa colocar ela na região da viola mesmo para tocar, né? Posso seguir? Tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui, não sei se você vai cobrir adiante. Quantos tempos pode ser feito numa arcada da Juliette? Tá, eu vou responder lá quando a gente falar sobre arcadas. Então, a segunda coisa, rapidamente aqui, eu queria falar sobre a postura dos instrumentos. Também falei pouco na outra vez, que meu Deus, 10 horas mesmo agora? Jesus. Passa o tempo. Postura. Irmãos, assim, cuidado com as cadeiras que vocês usam. Eu falei sobre isso. Tocar instrumento de corda não pode ter cadeira de braço. O instrumentista precisa tocar ligeiramente inclinado, com as pernas mais abertas, né? Ele precisa de um espaço aqui do lado para tocar. Então, a postura, às vezes você vê o seu violinista lá tocando com um violino para baixo, né?
Isso é o mais comum na igreja, você vê ele tocando com o violino para baixo. Converse com o professor dele ou com ele mesmo, para ele acertar a postura, levantar o instrumento, porque a gente não usa a coluna de ar do nosso corpo, mas a gente também tem a respiração, tem todo um conjunto que a gente tem que sentar direito na igreja para que esse som também saia para fora. Mas sobre a postura, acho que a questão mais grave é as irmãs tocando violoncelo. Falei sobre isso também na outra semana. Até eu comentei com o maestro Giba, há uns 15 dias atrás, mas que eu mandei para ele um vídeo de uma orquestra tocando. E focou bastante uma irmã do violoncelo tocando. Assim, com a postura totalmente assim, equivocada, que vai... o que acontece? Não é o visual que fica ruim, é para ela mesmo fica ruim. Porque ela vai ter dor nas costas, ela vai ter dor no braço, no pulso, vai ter dor em todo o seu corpo por causa do jeito que está tocando errado. E muito provável essa falta de postura por causa da saia. A saia mais justa, ela atrapalha mesmo. Você não pode colocar o violoncelo na frente dos seus joelhos. Você tem que abrir a perna, encaixar o violoncelo no seu corpo aqui, e não tem como ele ficar na frente, porque ela vai ter que... ela não vai alcançar. Então, acaba fazendo um malabarismo para tocar o instrumento por causa da roupa, né? Eu até sempre sugiro, quando vejo essas coisas, de uma saia que as meninas aqui em Louveira fazem, em vários lugares elas estão fazendo, que é uma saia uma saia que você vai com a roupa normal sua na igreja, as meninas vão com a roupa normal. Quando elas sentam, ela coloca essa saia por cima, prende aqui atrás na cadeira, prende atrás assim das costas, é um saião, né? Aí elas podem sentar de uma forma que elas possam tocar direito. Se depois uns não tiverem interesse, eu mando esse vídeo da irmãzinha que gravou aqui para ajudar as irmãs a tocarem violoncelo. Porque, assim, todos os lugares que eu fui, eu vi as meninas tocando de forma equivocada mesmo, a posição do violoncelo, por causa da roupa, né? E, às vezes, também, assim, uma coisa que os irmãos precisam ficar atentos, infelizmente, o instrumento de corda não é uma coisa, assim, que casa... a questão da vaidade das irmãs, assim, com relação à mão. As meninas gostam de uma unha mais comprida, um pouquinho, né, mais tratadinha ali e tal. A unha ficou um pouquinho mais comprida, não dá para tocar violino. Não dá para tocar violino, violoncelo, a unha tem que estar sempre super aparada para conseguir tocar. E a gente vê assim, a falta de posição da mão, né? Que assim, a forma da mão aqui, ela influencia 100% na afinação. 100%. Então, você, por que não consegue afinar? Às vezes é a forma da mão, só isso, né? Aí você vai ver assim, ó, por que ela não consegue fazer a forma correta da mão, com os dedos em pé, em cima do violino e tal? Porque a unha está comprida, né? Aí a unha pega na corda, não consegue, aí o que ela faz? Em vez de ela tocar assim, ela deita o dedo, né, para a unha não pegar na corda, e aí o que faz? A forma sai e desafina. Simples assim, entendeu? Então, às vezes é mesmo tocar com unha comprida, é a mesma coisa que você tocar assim, no instrumento de sopro com chupando bala. É a mesma coisa. Coloca uma bala na boca e vai soprar um sax, né, Mariana? A unha comprida é igualzinho, tá? Então, cuidado com essa questão. Sobre a postura, é isso. Eu tenho uma pergunta, eu separei uma pergunta do maestro Carlinhos aqui, ele não entrou, né, Mariana? Não entrou. Campinas. Não. Tá, então vou deixar, porque eu não entendi a pergunta dele, eu queria que ele fizesse aqui. Mas beleza, vamos para frente. Sobre postura, alguém tem dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa? Podemos seguir? Nenhuma aqui no chat. Tá. Sobre sonorização. Me perguntaram bastante sobre sonorização.
assim, quando eu comecei a reger a Orquestra de Campinas, eu comecei a sofrer com isso, né? Todo maestro sofre com isso. Quem não sofre com isso está no céu. Já foi para o céu e não sabe. Entendeu? Já está lá. Já... Porque se você é maestro aqui na Terra, você sofre com o som. Entendeu? Então, assim, no começo eu me frustrava muito com essa questão, então eu fui estudar sobre isso. Eu fiz curso, eu comprei caixa, eu comprei mesa, comprei microfone, eu quase fiz um curso de engenharia de som, mas eu fui atrás para aprender. Até o ponto que assim, eu me frustrava tanto que realmente compensei comprar um som da orquestra, né? Porque a igreja não comprava, aí não havia um investimento em cima disso, e a gente ficava num ponto da igreja assim, que no meio da igreja já não via orquestra mais, né? Então, eu comecei a sentir a necessidade que tinha que ter, né? Então, eu investi nisso, em conhecimento e em equipamento, né? Eu comecei a comprar as coisas e tal. Então, o que a gente faz para sonorizar? Eu vou falar das cordas, tá? Porque o restante da orquestra depende muito do lugar. Na MCA em Campinas, eu sempre microfonei cordas e madeiras. E o restante da orquestra eu deixei acústico, né? Sempre foi assim. A não ser que a gente tinha um lugar maior, tal, que tinha que fazer. Mas eu sempre microfonei cordas e madeiras. Como que você microfona? Qual é o microfone ideal, né? A principal pergunta aqui para cordas. Sempre os microfones condensadores. Os microfones condensadores, por exemplo, eu estou com um microfone aqui muito comum que eu uso. Esse é um dos microfones condensadores. Ele não é mais caro ou mais barato que os outros, não, tá? Ele só ou ele é microfone dinâmico ou é condensador. O que faz o condensador? Ele faz abrir nas laterais assim, o som para cá, o som para cá. Então ele pega, em vez de ele pegar um negócio direcional aqui, então você está falando aqui na frente dele, em vez de ele pegar aqui, ele pega aqui assim, em volta. Então ele faz um ângulo para cá e um ângulo para cá, né? Olhando de frente, então um ângulo para cá e um ângulo para cá. Todo condensador é assim, ele pega uma região, tá? Você não pode usar na igreja aqueles microfones condensadores de estúdio, por exemplo, que pega tudo assim. Então você, antes de comprar, você olha no manual lá, no manualzinho dele, tem a abrangência dele. Ele não pode ser assim. Porque isso é microfone de estúdio, não é microfone para PA de igreja, para ambiente aberto. Então você pega um condensador que ele só faz uma abertura assim lateral. Como que eu microfono? Não adianta você pegar um naipe de cordas e colocar um microfone na frente deles, um alto, assim, e falar, tá, as cordas agora estão microfonadas. Não resolve nada. Isso só vai atrapalhar, porque ele vai pegar o resto da orquestra, né? O condensador ele é muito sensível. Então, apesar dele ser sensível e ser para uma abrangência maior, você tem que aproximar mais um pouco dos instrumentos, porque se você coloca em cima... Quando você microfone assim, um naipe todo em cima, é só cordas, aí tudo bem. Só cordas, 4 microfones para pegar todas as cordas, aí, num ambiente controlado, que não reverbera, essas coisas, tudo bem, funciona. Mas a maior parte das nossas igrejas reverbera pra caramba, né? Tem uma reverberação. Se você coloca... E tem uns instrumentos que estão mandando som doido assim em cima das cordas, né? Forte, então... não adianta você colocar no alto. Então, eu tenho uma estante aqui, vou até virar um pouquinho aqui. Vamos ver se dá para pegar ela aqui. Essa aqui é uma estante minha, certo? Eu tenho 2 pessoas aqui sentadas na frente da... normalmente, o naipe de cordas é formado de 2 em 2, né? Tem uma estante com 2 pessoas na frente. Então, eu coloco o microfone aqui. Tá vendo? Tem aqui, ó, o final da estante, tem o microfone aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a pessoa aqui do lado e vai pegar essa que está aqui, né? Ele vai abrir para cá e abrir para lá. É a única maneira que você consegue tirar som de cordas. Não tem outra maneira, tá?
Em igreja não tem como. Então você coloca baixo mesmo. Se você colocar em cima, né, assim, em cima das duas pessoas, também às vezes resolve, mas o som do violino não sobe, ele vai meio na diagonal, assim, né? Ele vai subindo na diagonal. Então, aqui é o melhor lugar para você colocar, tá? Em cima da estante, baixo mesmo, não é alto, aqui baixo, porque a pessoa está tocando com o violino aqui, ó. O violino dela está aqui, mais ou menos, né? Você pegar o violino aqui, ó, ele tá tocando aqui, ao contrário, né? Assim. Então, o microfone tem que ficar aqui mais ou menos. Entendeu? Essa forma de 2 em 2, deixa eu arrumar aqui. Essa forma de um microfone para 2 instrumentos, você fala assim, poxa, mas eu tenho um naipe de 20 violinos, 4 violoncelos, vou ter que cobrar 10 microfones. Irmãos, eu não vou ficar enganando os irmãos aqui, dizer que um microfone que é bom, outro que é ruim, outro não sei o que, vai resolver 4 microfones num naipe de cordas de 20 cordas. Não resolve, entendeu? Não é, o que vai acontecer? Se você coloca 4 microfones para 20 instrumentistas, o técnico de som lá não está ouvindo eles, o que ele vai fazer? Vai aumentar. E isso vai realimentar a da microfonia, né? Então você tem que fechar um pouco mais. Qual é o tipo de microfone, então, ideal? Os condensadores. Dentro dos condensadores, tem linha A, B e C, né? A linha C normalmente é bem ruim. Tenta trabalhar com a linha B, que é a mais acessível. O que é a linha B? É Samson, Behringer, os mais comuns. O que é a linha C? JTS, aí são microfones mais, assim, são piores. Não, você gasta dinheiro e não resolve. Então, tenta trabalhar na linha B dos microfones, porque a linha A é caro. Você pega um microfone desse aqui na linha A, ele custa R$2.000. Não adianta nada. Você vai gastar um rio de dinheiro, né? E às vezes não resolve tanto. Então, você pega a linha B desse aqui, custa R$400, R$350 um microfone. Os que eu uso violino, nos violinos eu uso Behringer, que é aquele C2, e uso nas madeiras e nos cellos, que esse que é um pouco mais grave, a cápsula é um pouco maior, é Samson. Então, assim, quando você vai comprar um instrumento, um microfone, geralmente para cordas, para violinos, né? Violino, viola, flauta, oboé, então são instrumentos que é um pouco mais agudo para médio. Você pode comprar microfone com cápsula pequenininha, eles resolvem bem, né? Essas cápsulas menores. Aí você tem um instrumento mais grave, quanto mais grave, você procura os microfones de cápsula maior, né? Mas sempre condensadores. Se você pegar esses microfones de mão, assim, que o pessoal usa no grupo de louvor, e colocar nos instrumentos, só serve para instrumentos individuais. Aí você vai ter que colocar um para cada instrumento, né? Porque ele é de falar dando beijinho, né? Que a gente fala, né? Ele é 2 dedinhos da boca. Então, eles não funcionam para instrumento, tá? E, assim, a questão de som nas igrejas, o problema maior é a acústica, né? Então, quando você coloca muitos microfones, o técnico tem que saber regular isso também, colocar os microfones na faixa de frequência dos instrumentos, porque assim, você pega um microfone condensador, ele soa desde 100 Hz a 10 kHz, digamos assim, né? A 10K. Então, ou seja, a maior parte dos instrumentos ele vai atender. Então, ele pega lá no violino, coloca o microfone na frente do violino e deixa o microfone aberto lá no 100, no 200, às vezes até para baixo. Ou seja, o violino vai tocar nessa faixa? Ele não toca nessa faixa. Então não adianta você deixar ele aberto nessa faixa de frequência, que ele não soa nessa faixa de frequência. Então você pede para o técnico, assim, olha, corta
o grave desse microfone, porque o violino não toca grave. Ele só vai, se ele deixar aberto, ele só vai servir para dar microfonia de grave. Então, você vai colocar numa flauta, para que você vai deixar o grave do microfone aberto? Ela não vai tocar naquele grave. É a mesma coisa de você colocar num violoncelo e cortar em 100. O violoncelo, aí não vai soar a corda dó, a corda sol não vai soar. Então, agora você pode cortar um pouco do agudo do cello, para não ficar aquele som de corda raspando, né, digamos assim, do agudinho, né? Então, você precisa orientar o seu técnico essa questão, onde ele vai fazer os cortes de frequência para aquele instrumento que está soando, né? Tem que cortar as frequências, porque se você deixa tudo plano, ou seja, o microfone o que vai acontecer com o microfone? Ele vai tentar captar o baixo que está tocando lá atrás, o contrabaixo elétrico, que está mandando o som pela caixa dele lá, vai realimentar ali. Ou seja, o técnico tem que ser amigo do maestro e vocês conversarem, e o técnico vai ter que fazer esses cortes de frequência, porque muitas vezes acontece isso. O que é microfonia? Vocês sabem o que é microfonia? A maior parte dos irmãos sabe o que é? A microfonia é a sobra de uma frequência, né? Aí o que o técnico de som faz quando ele ouve a microfonia? Ele corta o volume, ele abaixa o microfone, certo? E ele está certo em fazer isso? Alguém sabe, manja sobre som aí para falar comigo? O técnico de som, quando ouve uma microfonia, ele vai lá e abaixa o microfone. O que acontece quando abaixa o microfone? Some o instrumento, né? Microfonia é sobra de frequência. Ele tem que ir lá e tirar aquela frequência que está sobrando. Se ele tirar uma frequência, se ele abaixar o microfone, não vai soar as cordas. Se ele abaixar uma frequência lá que não está sendo usada, vai parar a microfonia e os instrumentos vão continuar soando na igreja. Então, assim, sonorizar a orquestra é uma outra live, né? Mas a base é isso aí. Você tem que microfonar dessa forma que eu falei, com microfones condenser e fazer com que o técnico corte as frequências que aquele instrumento não vai ser ouvido. Aí você vai ter um som, senão, do contrário, é difícil. E lá para você ter ideia, na MCA em Campinas, até o meu último dia, eu usei os microfones meus, com a minha mesa, com meu pedestal, com os meus cabos, porque assim, foi assim que eu consegui equilibrar o som da orquestra. Eu encerrei lá com 20 microfones ligados numa mesa digital que era minha também. Eu mandava um som pronto para a igreja. Assim que eu consegui paz para trabalhar com o som da orquestra. Denison, Diga. entre todas as coisas que você citou, preciosas, você citou uma que é muito importante. Amigo do maestro, técnico de som. O técnico de som ser amigo do maestro. Preciosidade. Quer dizer, maravilha. Coincidentemente, o técnico da orquestra que eu regia era o meu tablet que ficava do meu lado. Então, ali, eu mesmo tirava a frequência ali e falava, tá, o som tá pronto. É só abrir o volume, né? Mas, assim, os técnicos têm que ser... Porque, na verdade, o técnico ele tem que servir aos grupos da igreja, né? O técnico tem que ser parceiro do maestro, você não tem como, né? Passando para frente, que está quase acabando. Quanto tempo ainda, Mariana? Acabando, né? Temos 2 minutos, mas enfim, mais uns 10, 15 minutos, fica à vontade. Tá bom. Gente, sobre partituras e arcadas, eu recebi muitas perguntas, de novo. Só que, assim, muito foi falado sobre isso na outra live que a gente fez. Então, assim, eu não quero ser repetitivo falando sobre essas coisas de novo, porque na outra vez a gente abriu com isso, então a gente falou bastante sobre isso.
eu tenho perguntas aqui importantes sobre essas coisas, só que, então eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, assistir a outra também, porque vai responder muitas perguntas que foram feitas dessa vez. Porque eu respondi lá já, entendeu? Sobre a tessitura de cada instrumento, por exemplo, que é uma coisa super importante. Eu não quero prolongar, vou falar rápido sobre isso, que seria a parte de partituras. A tessitura de cada instrumento. O importante das cordas é fazerem... Porque assim, ó, eu tenho visto muitos arranjos como se fosse primeiro e segundo violino, assim, está escrito lá, primeiro, segundo, viola, cello e baixo. Mas eles parecem de naipes diferentes, assim, se olhando na grade, e como a forma com que eles tocam, também parece que eles são... parece que o primeiro violino é de um naipe, o segundo violino é de outro naipe, a viola é de outro naipe. Então, assim, a impressão que eu tenho é que muitos irmãos pegam assim... Ah, viola, o que eu vou fazer para viola? Ah, eu vou fazer a parte do sax alto. Aí tá na mesma região do sax tenor ou sax alto, mais ou menos na mesma região, vou pôr ali. Aí pega a parte dura do sax, põe para viola. O que eu vou botar o segundo violino? Ah, vou botar ele com clarinete. Então, aí então faz assim, o primeiro violino muito diferente do segundo, muito diferente da viola, né? E o cello às vezes não é nem baixo e nem tenor, ele fica ali meio no meio. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Assim, como que vai soar bem a sua orquestra com cordas? Fazerem as cordas caminharem juntas, entendeu? Elas têm que caminhar juntas. O primeiro e o segundo violino ali próximos um do outro. A viola, ela é tenor, digamos assim. Vamos pensar nas cordas num quarteto, né? Assim, num coral. Primeiro violino é o soprano, segundo violino é contralto, viola tenor, cello baixo. Cello e o contrabaixo fazem o baixo. Às vezes eles ficam numa região diferente, o baixo soa uma oitava abaixo, mas eles se completam, né? Os harmônicos do contrabaixo lá no gravão, junto com o cello a mais acima, é fantástico os dois caminhando junto, entendeu? Então você pode usar uníssono, baixo e cello tranquilamente. Agora a viola, ela não pode ultrapassar o segundo violino na tessitura, né? Você está aqui com o segundo violino aqui numa região, e eu tenho visto muita viola fazer isso aqui, ó. Aí volta aqui para cá, aí fica junto, aí toca junto nisso, aí sobe de novo, aí toca junto. A viola é aqui, ó. Entendeu? A viola, se a gente fosse dividir mais ou menos assim, violino, aí uma terça abaixo o segundo violino, uma quinta abaixo a viola, e o cello lá no pé, né? Então, isso é o que soa melhor nas igrejas. Se você pensar numa orquestra sinfônica, um repertório Mozart, Beethoven, essas coisas, aí é outra história, porque as cordas são a orquestra e o restante fazem complemento. Na nossa igreja, é o contrário. Os arranjos, eles são baseados nos médios de sopro, e os violinos e as cordas, elas fazem umas camas ali, faz umas escalas, faz umas coisas assim, né? A maior parte é assim. Desculpa. Então, tenta escrever as cordas próximas e parecidas nas suas figuras, né? Não pensa nas cordas como se fosse um quarteto solando na orquestra, né? Porque fica estranho e não soa. Muitas vezes assim, eu vi algumas partituras, eu tenho algumas partituras em que a orquestra de sopro está lá fazendo a maior parte dos solos e tal, e os violinos, eles estão uma oitava. Então o violino, o primeiro está em cima, o segundo está uma oitava abaixo, reforçando o naipe. Então você ouve bem os violinos, porque tem um naipe, dois naipes fazendo a mesma coisa, fica bonito também. Você pode usar dessa maneira, em uníssono, só oitavando, né? Que vai soar melhor. Então, as perguntas que eu recebi relacionado a isso é a tessitura, onde eu ponho a viola, onde eu ponho o violino. Eu respondi bastante sobre isso, até mostrei exemplos na outra live. Mas se eu posso falar um pouquinho disso sobre isso, que é importante, você saiba colocar a viola no seu devido lugar, é lá no grave, entendeu? Usando corda dó, corda sol, é lá a região da viola. Na corda ré e na corda lá da viola é segundo violino, entendeu? Então você pode fazer algumas coisas agudas quando o segundo violino subiu,
Mas enquanto quarteto, usa a viola mais para baixo. E a outra coisa sobre o violoncelo, os americanos, eles gostam muito do agudo do cello. Muito, assim. Você olha, esse cello está sempre tocando lá em cima. É porque o americano usa muito uníssono nas cordas, que é bonito também, né? Mas ele não vai tocar uníssono o naipe inteiro sempre. Quando vai fazer uníssono, ele joga o cello lá para cima e toca lá. O estudo do cello nas posições lá, tocando nos agudos lá, é estudo avançado já. É 2, 3, 4 anos de estudo de violoncelo. Então, a região confortável para o cello tocar são os graves também. Então, você tem um quarteto completo, não precisa jogar o cello soando lá como viola. O cello não precisa soar como viola. O cello tem que soar como cello, como baixo, entendeu? Isso eu estou falando nos arranjos de igreja, nos arranjos que a gente tem na nossa igreja. Então, se você é um arranjador que toca saxofone, por exemplo, você conhece bem o seu sax o seu naipe de sax. Você tem o sax soprano, você tem o sax alto, você tem o sax tenor, você tem o sax barítono, e ali tem igreja que tem sax baixo também, mas até o barítono. Então pensa nesse naipe de sax, joga nas cordas isso, entendeu? Até eu já toquei um arranjo do Enéas, que foi escrito para naipe de sax, eu fiz no naipe de cordas. A ideia é essa, tá? Não diferenciar demais o naipe, assim, fazer desenhos muito diferentes entre o naipe, a não ser que seja um solo, uma parte especial de cordas. É dica, tá, gente? Vocês escrevam do jeito que vocês quiserem aí, segundo a inspiração de vocês, mas é uma dica, porque o pessoal pergunta assim, como vou fazer para soar melhor as cordas? Então, essas são as dicas para soar melhor. Sobre o que mais que eu queria falar? Tessitura, então, está lá na outra live. Arcadas. Sobre as arcadas, articulações e golpes de arco. O pessoal perguntou sobre isso. Eu falei um pouquinho na outra, mas eu já vou, assim, em 2 minutos aqui, prometo falar, viu, Marinha? Quais são os principais golpes de arco que se usado, assim, que pode ser usado na igreja? Existem muitas técnicas de arco, muitas, só que nem todas são aplicadas para o estilo de música que a gente toca na igreja. Tem várias que não se aplicam, né, ao estilo de música que a gente toca. Então, as principais são detachê, que a gente fala que é arco normal, nota normal, sem corte no meio, nota normal. Isso a gente chama de detachê, arco na corda. A outra mais usada, uma das mais usadas também é staccato, pontinho em cima da nota. Tem 2 maneiras de você fazer esse staccato. O arco na corda, seco, parando, tam, 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 ou o arco pulando, que é espicato, que a gente fala, tem, aí o arco pula. E o espicato é uma técnica muito difícil. A pessoa tem que saber, tem que ter passado por esse momento no seu estudo para fazer espicato. Então, as mais comuns o detachê que eu falei, arco na corda, staccato normal e as notas ligadas. Não foge muito disso, tá? Ele perguntou assim, eu posso usar golpes de arco? Eu não entendi muito essa pergunta lá, mas eu também achei quais são esses golpes. Provavelmente é staccato e os acentos, né? Do mesmo jeito que você coloca acento lá na partitura dos sopros, tem um acento staccato, ou tenuto staccato, ou tenuto com acento. Esses acentos você pode pôr nas cordas também. Assim, tam, 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 né? Esse golpe de arco que fala que é do arco mais rápido, né? Isso quando você tem um acentinho lá, ele pá, 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 é arco rápido e seco, né? Você pode pôr isso que as cordas vão corresponder, tá? Isso, o restante sobre arcos também está na outra live. Acho que é isso, marinheiro. Se tiver mais alguma pergunta só aí, eu posso responder. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Emerson Souza. Então, não é recomendado o microfone em uma orquestra por cima, porque estamos querendo fazer isso na orquestra onde congrego. Não. É porque, imagina assim, ó, vai estar em cima da orquestra. Para ele chegar à capital que está embaixo, você tem que abrir bastante volume.
Então, o que, que vai acontecer? Toda a massa sonora que vai vir de frente para o microfone é um ouvido. Imagina que o microfone é um ouvido. O que, que ele vai ouvir? Ele vai ouvir toda essa massa sonora. Ele não vai ouvir só. Ele não é educadinho assim, fala assim, não, vou só ouvir aqui as cordas. Ele vai ouvir tudo que chega nele. Então, ele só replica. Então, por isso que você aproxima ele da... Não sei se vocês lembram antigamente, como é que era gravado os estúdios? Assim, gravava antigamente mesmo, né? Você olha alguns vídeos antigos, era um estúdio grande, onde tinha um microfone no meio. Aí, como que as pessoas tocavam? Umas ficavam perto do microfone, outras mais longe, outra para lá, outra para lá, outra para lá, para lá. Porque o microfone vai ouvir uma coisa que estiver chegando nele. Então, se você quer um instrumento mais baixo, antigamente você não usava um monte de microfone, você usava um e os instrumentos ficavam distantes, mais distantes do microfone e outros mais perto. Aí ia fazer um solo, aproximava do microfone, né? É a mesma coisa, o microfone é um ouvido, ele vai te ouvir e vai replicar. Então, se você deixar alto com essa massa sonora chegando nele, ele vai replicar isso aí. Vira um bolo, na verdade, entende isso? Do mesmo jeito que você vai ouvir um bolo, vai chegar um bolo para ele, ele vai mandar esse bolo para a caixa. Não chega definido, entendeu? Mais alguma? Muito bom. E tem uma outra aqui. A falta, acho que você até comentou na outra, né? A falta de um bom som pode ser interferido por instrumentos de baixa qualidade que existem na maior parte das igrejas? Essa questão de instrumentos de baixa qualidade, né, eu falei sobre luthieria na outra live, né? Assim, por que os violinos são ruins, aquele sonzinho de gatinho miado e tal. Isso eu expliquei sobre as cordas, a construção dos instrumentos lá e tal. O som, ele, na teoria, o técnico tem que ouvir assim. Ele tem que chegar perto. Vamos supor que eu vou solar uma música lá na igreja cantando, na sua igreja. O ideal é que o técnico chegasse antes no culto de mim e ouvisse como eu falo. Como é a frequência que eu estou cantando, que eu estou falando. Minha voz é assim. Aí ele vai replicar isso na caixa. Ao contrário de muitos fazem, não, vou botar um grave lá, porque ele tem uma voz grave, ele vai um baixo de um quarteto, então vou colocar um subwoofer só para ele. Não é assim que faz, você replica o que você está ouvindo. Então o instrumento ele tem que replicar também o que ele está ouvindo. O técnico tem que pegar essa faixa de frequência. O ideal é que você chegasse com o violino para o técnico, assim, ó, tá vendo? O som do violino é esse aqui, ó. É isso que você tem que replicar. Porque, por exemplo, quando eu vou tocar nas igrejas, eu toco violino, muitas vezes o violino está agudo demais. Muitas vezes. Parece que o técnico olha para o violino e fala assim, isso aí é agudo. Tá, vai lá e taca o agudo. E ao contrário, né? Porque você tem que tirar a faixa de frequência que você sabe que ele vai soar demais. Então, você dá uma equilibrada. Então, o técnico tem que sempre replicar o que ele está ouvindo. Se está ruim, ele vai replicar ruim também. É isso. Tem umas perguntas aqui que os irmãos não reparam de eu não responder, porque elas estão na outra live, se vocês assistirem, tá? A única coisa, acho que uma pergunta que não estava, tem algum método facilitado para aprendizado? Isso existe métodos facilitados, mas vai dificultar um pouco de músico chegar também. Quer dizer, tudo que a gente facilita demais, a gente não obtém muito o resultado que a gente está esperando, né? A gente só obtém a velocidade da pessoa entrar na orquestra, então ela entra mais ou menos lá. Esse facilitado, que não sou muito a favor de facilitar muitas coisas, porque a pessoa acaba atropelando o estudo e deixando muita coisa para trás. Então, existem algumas coisas, eu posso passar depois no grupo, lá do WhatsApp, lá alguns métodos que... Não, na verdade, não é que facilita muito, ele explica um pouco melhor, digamos assim, a parte teórica do instrumento e tal. Eu posso passar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que ficou para trás.
Já observei músicos realizando reparo no seu instrumento de forma não profissional, ou seja, o músico mesmo fazendo reparo. Qual o conselho para não realizar dessa forma e o prejuízo que causa na sonoridade? Um instrumento tem que passar pela mão de um profissional, de luthier. Expliquei isso na outra live também. Você mexer no seu instrumento, você tem que ter um conhecimento de luthieria, madeira, enfim, várias coisas, né? Então, assim, não é aconselhável você meter lixa no instrumento para tirar verniz. Você vai lá e precisa de regular a cravelha, você vai lá, começa a lixar a cravelha. Não é recomendável, a não ser que você tenha um treinamento com algum luthier para fazer. Não tem. É a mesma coisa, um marinheiro não vai lá, desmonta o sax inteiro dele lá, né? Sem um conhecimento, vai sobrar peça depois na hora de montar, né? Então, eu sempre procuro um profissional na área, tá? A última aqui. Quais exercícios que o violinista não pode deixar de praticar? Os mesmos de todos os instrumentos. Aquecimento, pegar no instrumento todo dia, fazer escala, tocar, fazer exercícios de nota longa. Nota longa é uma coisa que nenhum músico gosta de fazer. E é o que mais dá resultado em termos de sonoridade, afinação, é tocar devagar, nota longa, achar o ponto certo do arco, o ponto da afinação. É isso. Pegar no instrumento todo dia, aquecer e fazer nota longa e escala. São as coisas imprescindíveis para o instrumento de cordas. Contigo, marinheiro. Benção pura, rapaz. Maestro Giba, considerações aí? O Denison, fala a respeito de quantidade de crina, quando é que se deve trocar a crina, como que se usa, porque normalmente você chega nas igrejas e olha os arcos dos alunos, tem lá, ao invés de ser assim, a quantidade de crina, ela está assim, ó. Uhum. Aí vai perder a sonoridade, a utilização de um bom breu faz a diferença. Sim. Fala alguma coisa a respeito disso que é importante. Tá. O arco é a nossa embocadura, como eu disse, né? As arcadas. Assim, se você pegar um arco, eu vou botar bem pertinho o arco aqui. Tá vendo que quase você não vê a madeira, né? É assim que tem que ser, essa quantidade de crina, tá? Porque o que acontece? A crina é normal e quebrando. É normal, tá? Seja de qualidade, é normal e quebrando. Ela tem uma validade. Só que a gente tem visto nas igrejas um certo ponto assim de que quase não tem nem crina mais no arco, tem menos da metade das crinas que deveria ter. E aquela coisa preta, né? Assim, um arco totalmente preto. Eu falo, irmãos, porque todos os lugares que eu passei, a maioria estava assim. Imagina assim, ó, que arco sem crina é bocal com furo. Você pega um bocal de trompete, faz um furo nele assim aqui, do lado, e sopra, entendeu? A maior parte do ar vai sair, né? É a mesma coisa da palheta quebrada, né? A palheta mordida lá, tá faltando um pedaço da palheta. Vai dar certo tocar, Marinha, com a palheta quebrada? Não tem jeito, né? Não tem jeito. O arco sem crina é igualzinho, tá? Não deixa... assim, não sai som, na verdade, né? Não sai mesmo. E assim, por quê? O arco, como que sai o som do instrumento? A crina passa em cima da corda, adere, vibra, entendeu? Aí que o som sai. Essa aderência que acontece entre a corda e a crina, ela é provocada por uma cola uma cola, um pozinho, né? Que é justamente o breu, né? Você pega você passa o arco no breu, ele solta aquele pozinho e fica na crina. Essa crina vai passar na corda, e vai provocar aderência. Então, quando você não passa breu, quando você tem pouca crina, não sai som, simplesmente não sai som, né?
ou o som sai muito ruim, o arco escorrega demais, você não consegue fazer a maior parte das articulações, que estacato não sai, ligadura não sai, porque não adere à corda. Então é importante que você mantenha seu arco sempre em ordem. Se acabar, nem o bailarino. Se acabar essa crina, você manda no luthier. Nem o bailarino. Né? Você manda esse arco no luthier, ele troca essa crina, ou você compra um novo arco, se for arcos de mais baratos, assim, mas sempre tem que ter o arco lá. E o breu, existem breus de R$5, mas são ruins. Assim, o breu, é bom você investir num bom breu, você vai pagar aí a partir de R$80 num breu, só que esse breu, se você cuidar, se não derrubar no chão, e quebrar, né? Ele vai durar anos, né? Eu tenho breu de 10 anos aqui, já comprei outros por comprar, mas ele do breu tá lá ainda. Então, passar sempre assim, não passar só num sentido para desgastar, né? Você passa no breu todo. Enfim, o arco, como eu já disse, a nossa embocadura tem que estar em ordem, não pode estar furado, né? Com embocadura, um bocal furado ou a palheta quebrada, é a mesma coisa. Mais alguma consideração, maestro? Não, maravilha, tá bom. Isso aí. Muito eu acho bem. que assim, o que faltou hoje está na outra. Se você assistir as duas lives, elas se completam com todas as informações que precisava passar, né? E precisando também de alguma coisa, a gente está no WhatsApp, nos grupos, no Facebook. Os irmãos podem contar comigo para o que precisar, para dicas, para o que vocês precisarem. Exato. Até compartilhei já o link aqui da outra live, para quem quiser assistir, da parte 1. E o grupo WhatsApp vai ficar aberto, né, por alguns dias aí para outras perguntas, e certeza que o maestro Denison está à disposição aí para nos ajudar, né, seguir ajudando. Desculpa o horário, né, como da outra vez também extrapolou agora, mas a gente vai falando. Não, tolerância cristã. Tá dentro Mais de uma casa. vez, muito obrigado, Maestro Marinheiro, ao Ambo, ao Giba, que me ajudou, e todos os irmãos que participaram aqui. Porventura estão no YouTube aí também, depois vão assistir também. Muito obrigado por vocês participarem com a gente. Benção, maestro Denison. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade também, o trabalho maravilhoso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. E queria convidar, né, temos um dos diretores da AMBO aqui, maestro Williams. Se quiser fazer aí considerações finais e uma oração para a gente encerrar, por favor. Pai do Senhor a todos. Amém. Primeiramente, dizer que é uma satisfação muito grande e aula maravilhosa pela segunda vez, né, mas bom, como é sempre bom estar atendendo e revendo alguns amigos, né? Maestrina Isinalda, o Denison, que conheci faz um pouquinho de tempo, mas já sou um admirador do seu trabalho. E o meu querido Gilberto Massambani, que eu tenho uma longa história com ele. Eu já contei isso para ele já uma vez. Mas é uma satisfação muito grande e são pontos importantes, né? Essa preocupação nossa que o maestro Denison falou aí não é nada mais nada menos que a gente tentando fazer o melhor para Deus e a gente tentando melhorar a obra, né? Fazer com que as coisas sejam da melhor forma para o único que merece o melhor, que é o nosso Senhor Deus. Então, estão todos de parabéns, maestro Anderson, que está intermediando aí, né? Queria agradecer também ao Giba, também, nosso querido maestro Matambani, carinhosamente chamado pelo Giba, né? E ao nosso diretor Ismael, que tem nos apoiado. Tá bom? É para fazer a oração também, Marinheiro? Por favor, por favor. Vamos lá. Um abraço a todos. Querido Denis, um abraço, viu? Fiquei me coçando aqui por um monte de perguntas, mas eu faço a pergunta pessoalmente a você.
À disposição. Manda. Me identifiquei com um monte de coisas que você falou aqui. Mas vamos lá, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, precioso, né? E de informações muito ricas. Amém. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que tu tem nos dado aqui, Deus, e conseguir um pouquinho mais de conhecimento para que nós possamos investir na tua obra, para que possamos apresentar de uma melhor forma, Deus, os nossos louvores, as coisas que sejam mais audíveis, mais compreensíveis para as pessoas que estão precisando ouvir a tua voz através do som dos nossos instrumentos. Senhor, abençoa a vida de cada um deles que estão aqui nessa sala, os que não puderam estar aqui também, Jesus, chega com tua mão com provisão na vida de cada um. Senhor, abençoa a vida do maestro Dennerton, toda a sua família, dá força, estratégia, sabedoria e ânimo, Deus, para continuar fazendo essa obra tão maravilhosa. A todos os maestros que estão aqui nessa luta tão árdua que é mexer com louvor na tua casa, Deus, muitas vezes incompreendido por muitos, mas nós sabemos a importância que tem o louvor na tua casa, nas nossas igrejas. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, abençoa a vida de cada um, nos leve em paz. Amém.